vou te dizer que eu também não sou apaixonada por estudar, mas acabei de fazer o mestrado, o doutorado com 56 anos. Então, sempre é tempo da gente fazer o que a gente tem vontade. Você, quando a gente se conhece, vai fazer a química, né? Agora está fazendo psicologia. Mas você vai ver, os anos de química não vão ser jogados fora. Você vai acabar juntando isso e tendo um outro olhar. Então, eu acho que o caminho é seguir muito o coração, mas também ter foco. Não dá para não ter foco. A gente tem que desenhar uma trajetória, falar como é que eu vou conseguir chegar lá, mas nada é rígido, tudo você pode mudar. Oi pessoal, tudo bem? A gente vai esperar mais um pouquinho, mas a gente vai ter a live hoje do curso do Voz Delas, então vai ser a nossa terceira live do curso. E aí eu vou estar conduzindo aqui com vocês hoje, então boa noite para vocês. Tô muito feliz em ter vocês aqui. Para quem não me conhece, então, meu nome é Beatriz, mas me chamam de Bia ou de Bea. Eu sou diretora no Inspirações, então eu coordeno as nossas iniciativas e os nossos projetos que a gente faz. Eu sou estudante de psico, então só para comentar um pouquinho com vocês, então eu faço psicologia e eu tenho 22 anos, então isso para vocês me conhecerem um pouquinho. E aí a gente vai estar fazendo a live do curso hoje. Hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, então são 3 lives, a gente vai ter 3 convidadas. E aí, para explicar para vocês, a primeira vai ser com a Bia Fioretti, a segunda vai ser com a Nina da Hora e a terceira com a Tuane Nascimento. E vão ter sorteios hoje aqui também, então a gente vai estar sorteando alguns livros. E para lembrar que esse curso é uma realização do Resgatando e Valorizando a Mulher, do Berço e também do Inspirações. E a gente está rotacionando entre os projetos para estar podendo fazer essas lives sobre feminismo. Aí agora eu vou convidar a Bia pra Bia entrar aqui com a gente. Oi Bia! Oi, Bia, tudo bom? Tudo bem Quanta você? Bia, Quanto né? tempo? É Quanto 2 tempo. Bias hoje. E aí eu vi agora você saiu de química e foi para psicologia. Isso mesmo, saí de química e fui pra psico. Quanto tempo? Mudei totalmente de área. Pois é. Não, depende, né? Se você Depende, entender né? Eu psicologia concordo. como química, não é tanto, né? É uma boa. Eu pretendo muito, mas eu gosto muito das duas e aí eu decidi trocar. E tô feliz agora fazendo psico. Mas então, gente, para contar um pouquinho, a Bia vai estar aqui com a gente. A Bia ela é publicitária, já trabalhou em diversos lugares, mas eu acho que ela tem mais propriedade para ela se apresentar do que propriamente eu apresentar ela. Então, eu vou deixar a Bia se apresentar, falar um pouquinho para vocês quem ela é, o que que ela já fez, e aí a gente vai entrar em algumas perguntinhas que a gente tem para a Bia para entender um pouquinho mais sobre como encontrar o seu eixo de atuação nesse universo do feminismo e nesse universo também na nossa sociedade. Bom, como você falou, né? Eu trabalhei com publicidade durante 25 anos. Então, eu tenho 57 e eu fui diretora de criação de grandes agências internacionais de publicidade. Aquela fase que a gente tem filho, casa e vai montando a vida, né? E uma coisa que está muito ligada com a minha carreira é que eu hoje não defino mais como publicitária, eu me defino como uma mulher que é movida pelo propósito. E por conta desse propósito, eu desenvolvi várias habilidades. Mas essa questão de ter filho, de família, sempre influencia bastante. E eu sempre sonhei em engravidar e ter filho. Mas os meus partos não foram da forma como eu imaginava. Eu sempre imaginei que ia fazer parto, o que hoje seria o parto humanizado, e o que eu tive foram 2 partos, um muito ruim e um pior ainda, que de normais eles não tiveram nada. E isso me deixou uma série de traumas. Eu entrei num processo de anorexia e meu marido em síndrome do pânico. E depois eu entendi que aquele parto, ainda mais o segundo, foi como se eu tivesse sido abusada numa sala de parto, porque foi completamente fora dos padrões. Não estou aqui para falar de parto, mas eu estou dizendo isso porque essa minha dor virou a minha cura. E eu continuei trabalhando como publicitária até 2010, né? Mas durante esse percurso, como eu disse, entrei nesse processo de doença, né? De anorexia.
E aí até que uma amiga minha me convidou, falou assim, você não quer ajudar uma pessoa que está montando uma ONG, que é o Caminho das Tradições Sagradas, que é a preservação das parteiras e benzedeiras? E aí, nessa ONG, eu viajei e conheci as primeiras parteiras. E eu percebi que eu não precisava ter vivido nada daquilo. Eu percebi que nascer era muito mais fácil. E quando eu voltei dessa viagem, eu disse assim, gente, eu preciso dizer isso para todo mundo. Mas eu era uma publicitária e como é que eu ia ter voz para falar que nascer era muito mais fácil? Mas o fato é que aquelas parteiras me ensinaram um cuidado com relação ao feminino. Me ensinaram que eu precisava me reconectar. Era até uma maneira meio subjetiva, porque uma delas falou assim para mim, olha, tem que chegar na planta, senão a planta morre. À noite, quando eu entro no meu biombo para sacudir meus panos, eu peço licença para me deitar e para Nossa Senhora dos Passos me guiar no dia seguinte. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher está dizendo? Eu não entendia absolutamente nada. Mas eu entendi que esse regar, chegar na planta, era regar. E que eu era a planta. E que não só não me nutria com comida, mas não me nutria dentro do meu feminino. E eu percebi que eu liderava a agência como homem. E que existia uma diferença entre ser líder como homem e como mulher. Eu estava repetindo um padrão que aquilo também estava me machucando. Não foi só a questão dos partos, também era essa questão. Bom, eu acabei me separando e consegui do meu casamento e pouco a pouco eu fui me entendendo o que era ser uma líder liderando nesse feminino. O que era essa questão da criatividade, o que era essa questão não só de criatividade em termos de publicidade, mas como criatividade em termos de gerenciamento, em termos de proteção da equipe, mas também sendo uma pessoa mais firme. Eu encontrei uma maneira de liderar no feminino e minha carreira, assim, deslanchou e eu acabei assumindo grandes agências. Mas eu precisava mudar o meu lugar de fala. Eu continuava pesquisando parteiras. Aí, há 9 anos atrás, eu fui convidada para fazer uma exposição de fotografia, porque eu também gostava muito de fotografia, então eu trabalhava também como fotógrafa. Eu fotografava aquelas parteiras, né? Nesses últimos, de 2003 para cá, eu entrevistei e fotografei mais de 1.000 mulheres no mundo nesse meu projeto. E aí eu fui fazer uma palestra, 3 palestras e 3 exposições de fotografia na África do Sul. Quando eu ia pegar férias, meu chefe falou para mim, não vou mais te liberar 3 semanas, só vou te liberar 1 semana. Eu falei, não, eu estou sendo patrocinada, a primeira vez que eu sendo patrocinada. Ele falou, não, olha, você quer saber de uma coisa? Você tem que escolher ou seu hobby ou sua profissão. Nossa, Bia, aquilo para mim foi... Eu falei, eu não tenho que escolher coisa nenhuma. Eu escolhi. Imagino. Passei 3 semanas incríveis lá, assim, vivenciando uma outra experiência. E aí, aqui é uma outra história bem legal depois para contar. Mas quando eu voltei, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu falei, eu não quero continuar nesse sistema. Então, eu resolvi, com 49 anos, entrar na universidade. E eu fui fazer mestrado na Faculdade de Medicina. Então, eu nunca tinha lido um artigo científico. Mas era em pesquisa científica, em metodologia científica. Então, isso qualquer pessoa pode aprender. E eu estudei 2 anos e meio, fiz o mestrado, e o ano passado eu concluí saúde pública. Doutorado. Quando nós nos conhecemos, eu ainda estava no doutorado, né? Eu lembro. Lembra? Aí, por conta disso, eu fui convidada pela Fiocruz para viajar pelo Brasil, fazendo 4 documentários. Um era Nascer no Brasil e o outro Nascer nas Prisões. Mas eu nunca tinha feito documentário. Eu conhecia muito bem fotografia. Mas eu tinha uma câmera profissional. Aí eu falei, não, eu vou aceitar o convite. Aí eu cheguei para um amigo fotógrafo e falei, me explica como é que eu filmo aqui. E ele tinha um olhar de fotografia, então... O primeiro filme tem algumas questões técnicas mais complicadas, ainda mais com som. Mas é um documentário super visto, já tem mais, acho que de 100 mil views no YouTube, é o Nascer no Brasil. E depois eu fiz o Nascer nas Prisões, que foi na época que a gente se conheceu. E aí, por conhecer esse espírito do que era o nascimento no Brasil, eu estava também resgatando aquele nascimento dos meus filhos.
E eu fui convidada para trabalhar no Ministério da Saúde, trabalhei lá 3 anos, e eu criei isso daqui, que é a caderneta da gestante, é o manual do SUS do pré-natal. E já foram impressas mais de 8 milhões dessas cadernetas. Na hora que eu estava criando, eu também não ilustrava fazia muito tempo, aí eu voltei a ilustrar também. Eu imaginava que eu estava dizendo para aquela Bia que estava sofrendo nos partos que eu não precisava ter passado por aquilo. Então eu estava dizendo para cada uma daquelas mulheres que eu tinha acompanhado pelo Brasil fazendo documentário, que elas não precisavam estar passando por isso. Então muitas vezes era como um processo de cura mesmo, né? Então eu acho que hoje o que eu me defino, para resumir essa história, o que eu me defino eu sou uma pessoa movida pelo propósito de trazer informação para as pessoas e para que cada uma possa ter a sua decisão com base em informação correta, informação baseada em ciência. E aí eu dirijo documentário, ilustro, faço pesquisa científica, publicidade, aí faço um monte de coisa. Faz um mix de tudo que você já fez na sua vida, então eu acho que é um pouco disso também. E que esse é teu propósito. E eu acho muito lindo quando você conta a tua história, porque eu lembro quando eu te conheci que você estava no início assim de trabalhar com o ministério, você ainda estava produzindo o documentário de Nascer nas Prisões, e era uma coisa fantástica, sabe? Então, eu tô muito feliz em ver a trajetória e o caminho que você trilhou até hoje. Bia, com, com tudo isso, eu queria te perguntar, porque você falou muito sobre diversas possibilidades que você encontrou ao longo da tua carreira, de mercado de trabalho, que você migrou de vários assuntos e de vários temas. E aí eu queria entender um pouco o que que você acha que dificulta esse processo das pessoas encontrarem o seu ramo de atuação. Olha, existe um conflito muito grande, ainda mais hoje em dia, e eu não sei nem o que vai ser depois da pandemia, que é o formato da educação. Né? Como é que você aprende essa educação formal? O fato é que um diploma você tem que ter. Depois que eu vivenciei essa minha experiência de ter feito eu fiz desenho industrial, fiz comunicação visual, fiz administração de empresas. Naquela época não tinha pós. Então a gente fazia faculdade. Eu fiz 3 faculdades. Fui trabalhar com publicidade. Quando eu cheguei em publicidade, muita coisa eu não tinha aprendido, porque eu era designer. Né? Era uma coisa mais prática e mais industrial do que na publicidade. Então eu tinha 3 diplomas que me deram uma bagagem que não era a habilidade que eu precisava naquele momento. A administração me deu o marketing, então eu tinha uma facilidade de conversar com o cliente. Mas muita coisa da publicidade eu aprendi na prática. Então, um diploma você vai ter que ter. É melhor você escolher alguma coisa neutra que você possa ter áreas de trabalho. Ou então escolher algo que você é alucinado. O que eu acredito é que, e o que eu vejo na minha trajetória, há uma coisa no contexto. Quando eu fiz vestibular, com 18 anos, eu fiz para medicina. E eu entrei na faculdade de medicina. Aí eu falei assim, eu não gosto de estudar. Eu não quero passar esse tempo todo estudando, depois ainda fazendo residência. Eu sempre colei na prova, eu nunca fui boa aluna. Eu acho que não vou ser uma boa médica, eu não vou poder colar na prova na faculdade de medicina. Apesar de eu ter entrado na Santa Casa, entrei na segunda lista da Santa Casa. Porque a primeira lista normalmente são as pessoas que entram na USP, então eu fui bem, né? Mesmo não colei na prova para entrar na faculdade, né? Era uma maneira de dizer, né? E aí, veja bem, eu fui fazer mestrado em medicina. Então, eu dei uma volta na vida para voltar para o meu começo. Mas eu fiz esse mestrado em medicina porque no meio que eu escolhi para atuar, eu precisava mudar o meu lugar de fala. Então, eu acredito que né, dentro da educação formal, você tem que buscar uma área que você goste, que te sirva de coringa. Mas é no mercado de trabalho que você vai descobrir suas habilidades. E a gente está vinculado a isso, né? Vou te dizer que eu também não sou apaixonada por estudar, mas acabei de fazer o mestrado, o doutorado com 56 anos. Então, sempre é tempo da gente fazer o que a gente tem vontade. Né? Aonde a gente quer, você, quando a gente se conhece, vai fazer a química, né? Agora quer fazer psicologia. Mas você vai ver, os anos de química não vão ser jogados fora.
você vai acabar juntando isso e tendo um outro olhar. Então, eu acho que o caminho é seguir muito o coração, mas também ter foco. Não dá para não ter foco. A gente tem que desenhar uma trajetória, falar como é que eu vou conseguir chegar lá, mas nada é rígido, tudo você pode mudar. Bia, te perguntando um pouquinho sobre. Eu concordo demais que nada é rígido, assim, e que a gente pode fazer todas as mudanças que a gente queira, até por mim, porque eu fiz uma mudança de carreira também, mas com certeza tudo ajudou para eu chegar nessa decisão, todas as experiências que eu tive antes, e eu acredito que foi esse mesmo processo para ti, que você foi olhando para as tuas experiências e vendo o que fazia sentido. Mas como é que você diria, assim, com base nessas tuas experiências passadas, como é que foi esse processo de identificação que você realmente, não, eu vou voltar para a medicina para você falar um pouquinho mais sobre isso e como foi a sua adesão em relação a ela no seu momento de vida, sabe? Ah, eu vou ir para a saúde pública, eu vou ir para a saúde coletiva, eu vou trabalhar com isso porque eu acredito que faz mais sentido para mim. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e que você tentasse dar algumas dicas na prática também para as pessoas poderem encontrar um pouco daquilo que elas gostam e aquelas preferências que elas podem ter. Olha, quando eu entrei em medicina, eu queria fazer obstetrícia. Então eu já tinha essa coisa do parto na minha cabeça desde criança. Quando eu era criança, saiu numa revista Um Parto em Casa. Menina, eu guardei aquela revista há 15 anos, escondidinha assim no meio daqueles guardados. Quando eu engravidei, eu falei assim, eu quero um parto assim. E aí eu fui tentar encontrar e não encontrei. Minha filha hoje tem 27 anos. Então você vê, eu já tinha uma intuição, o meu coração estava nessa questão do nascimento. Aí, talvez, eu quisesse ser parteira, ou parteira, não tinha ser parteira tradicional, enfermeira obstetra. E eu fui na medicina, não era a medicina que eu queria fazer. Aí, eu também sempre, meus pais trabalhavam com, meu pai é arquiteto, minha mãe é professora de artes, então essa questão da arte sempre teve presente. Foi um caminho fácil, porque eu estava meio programada para aquilo, mas meu coração estava na medicina. Quando eu tive essa frustração dos partos. E eu gostava muito dentro da minha profissão de trabalhar com saúde. Quando chegava um job de saúde, banco de sangue, nossa, eu achava incrível. Mas olha só onde foi a minha dor. Foi nessa frustração dos partos. E aí onde eu comecei a ficar doente? Foi depois disso. E como é que eu fui resgatando? Quando eu vi que não precisava ser a mesma coisa. Esse tema, ele permeia a minha vida. Você olhando para trás agora, dá para perceber que ele está pontuando. Mas eu percebi que se eu não fosse profissional da saúde, eu não ia conseguir falar de saúde. Hoje, ou é um publicitário que faz ciência, ou é um comunicador que fala de saúde. Não existe esse profissional híbrido. E quando eu identifiquei esse lugar, eu falei, eu vou ter que fazer um sacrifício e ir para esse lugar. E esse sacrifício foi entrar na academia. Então, foi estratégico. Não foi uma coisa, tudo que eu faço é por amor. Amor, para mim, é a causa. E aí, eu fui me recuperando eu me recuperei fisicamente, eu consegui ampliar essa voz quando eu tive essas oportunidades de trabalho. E uma coisa é, quando uma porta é aberta, entrar, sabe? Mesmo que você pode achar, eu não estou ainda preparada para isso. Vai, porque alguém sempre vai. Então, quando eu recebi o convite do trabalho das prisões, eu tinha uma série de preconceitos, existia familiar também, uma pressão familiar. Eu estava para casar com o meu segundo casamento, eu dei um jeito de não entregar os papéis na época, de passar a data, porque ele falou assim para mim, não, eu não quero que você faça esse filme. Eu falei, não, eu vou fazer esse filme. Imagina, espero até que ele não esteja vendo, que ele vai descobrir agora. Mas aí uma hora eu falei assim para ele, isso é um caminho, se eu fui convidada é porque eu tenho que fazer. E dentro da prisão eu descobri que era um lugar bem seguro, né? Porque não ia acontecer nada estando dentro do sistema. E quando eu vi que a gente tem uma construção social que é muito introjetada na gente. Se a gente já tem uma série de construções ligadas ao racismo, ligadas ao nascimento, imagina dentro do presídio.
E aí, quando eu entrei e vi que as coisas eram bem diferentes do que eu imaginava, eu falei, não, esse trabalho é meu. Então, não só ir atrás, quando as coisas chegam, aceitar essa mudança, mas desenhar uma estratégia. Mas talvez isso aconteça na maturidade. Você entra na faculdade muito cedo, né? Tu escolheu química, você tinha o quê? 17 anos? Tinha 18 quando eu escolhi. Então, às vezes a gente não escolhe, é muito difícil escolher no caminho, mas talvez foi dentro dessa prática, desse trabalho lindo de inspiração que você tem feito e que você traz ele já há quantos anos, você fala assim, não, talvez a química na inspiração não vai me trazer tanta coisa quanto a psicologia. E eu acho que a gente vai moldando, né, o caminho. Mas agir com o coração é o que te dá o brilho no olho para você passar 24 horas pensando nesse tema. Né? Bia, você comentou muito que existe também essa pressão social, sabe? Que a gente vem de uma conjuntura social que faz toda essa pressão e que coloca tudo isso. Você acha que existe uma pressão muito grande? De que maneira você acha que seria possível enxergar a escolha de uma forma mais adequada e viável, principalmente para quem tem 18, assim? É muito difícil, eu entendo que é difícil, mas sabe, se você pudesse falar um pouco sobre e também talvez até desconstruir um pouco desses estereótipos de que a gente tem que decidir a carreira quando a gente está entrando na faculdade, que não pode errar. E aí eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso. O que eu penso e o que eu orientei os meus filhos é: você fez essa escolha, vai até o fim, acaba essa faculdade em 4 anos e depois resolve. No mestrado você pode mudar tudo também. Meu filho acabou de mudando, no primeiro ano da faculdade, ele acabou mudando de área, mas a área dentro de cinema e de comunicação eram áreas próximas, ele não teve que fazer tudo de novo. Minha filha ia fazer jornalismo, mas foi bem na época que jornalismo deixou de ser uma profissão, jornalista precisava ser profissional formado, e ela acabou indo fazer publicidade. São coisas diferentes. Hoje ela trabalha numa área de pesquisa, no master ela mudou. Eu acho que é muito cedo. A gente muitas vezes é influenciado pelos pais, porque eu acho que a gente acaba sendo programado, a gente acabou vendo aquele tema dos nossos pais tanto em casa, que a gente é fácil seguir o caminho. Mas a faculdade tem que ser feita. E depois você vai decidindo pelo caminho. Você é muito jovem, então foi fácil mudar no meio do caminho, mas quando você já está mais velho, é mais difícil. Outra coisa, bem ou mal, a gente vai ter que encontrar uma profissão que dê uma remuneração. Por que conseguir jogar tudo para o alto? Porque durante 20 anos eu consegui, dentro da minha profissão, uma solidez, consegui construir minha vida dentro da... Não, eu vou dizer, eu amo publicidade. O que eu gosto, o que eu faço hoje, é escolher para quem eu trabalho. E eu quero trabalhar para a saúde. Quando eu falo para a saúde, não é medicamento. Eu trabalho hoje na promoção da saúde, não na promoção da doença. Então, eu já tinha uma situação mais estável para poder falar isso. Eu acho que você tem isso nos dois polos. Quando você está começando a vida, você está morando com seus pais, você tem essa chance de acertar, errar, de trocar. Depois, na hora que você tem filho, é muito difícil nesses anos, quando os filhos estão pequenos, que você tem escola, tem uma série de demandas. E depois, quando você começa a entrar na maturidade, é hora de jogar fora. E começar de novo, se você quer. O fato é que é sempre tempo de fazer o que você tem vontade, de fazer as coisas que você acredita. Acho que acreditar em alguma coisa e falar assim, ali tem um caminho, esse é o norte. Você ser honesto consigo mesmo. Faz muito sentido. Respondeu super, eu acho que faz muito sentido. E Bia, eu acho que agora eu vou abrir para perguntas que as pessoas tenham, que elas possam ir mandando, mas eu tenho uma pergunta. Eu queria só concluir Sim? dizendo do projeto que eu estou fazendo hoje, que eu acabei não colocando no começo, né? Que é, quando a gente se conheceu, eu estava começando a desenvolver os segredos de Alice. Sim. E ele ia virar uma plataforma e ele está virando um livro. Então, ele já está pronto, ele deve ser lançado nesse
semestre, nesse próximo semestre, onde eu conto a trajetória do ciclo feminino através da Alice no País das Maravilhas. Então, a Alice, ela não é uma princesa, ela não precisa de um relacionamento emocional para ter um final feliz, ela é a trajetória de uma menina corajosa. E eu transformei cada personagem numa parte do corpo. E dentro do livro, e isso você não chegou a ver, porque naquela época é bem recente, a Alice não tem rosto no livro. E cada ilustração é uma pessoa diferente, para mostrar que nós somos todas iguais, todas trabalhamos dentro da fisiologia. Então ele explica os hormônios, explica o corpo feminino, então ele dá todo um panorama. Então agora, eu estou com 57 anos, lançando um livro, começando um projeto novo, num mundo novo, e é sempre um momento para recomeçar, né? Sim, eu lembro muito quando eu te conheci que você estava trabalhando com isso, com coletar dados, com entender um pouco mais sobre esse universo feminino também na adolescência, para conseguir trabalhar com jovens. Então, eu fico muito feliz em ver o caminho que isso está tomando e que isso vai virar um livro, sabe? Porque eu lembro que era algo bem pequeno, eram só alguns e-books e algumas coisinhas pequenas, Isso. e agora tomou uma proporção gigante. E ela tem agora uma personalidade, sabe, uma identidade mesmo. E eu vi que não é só para adolescentes, apesar de estar falando da menstruação, pelas pesquisas que eu já apliquei em livro, ele serve para qualquer mulher. Explica os ciclos femininos, a mandala lunar, explica como escolher o coletor menstrual, absorvente, tem a pegada ecológica, autoestima, trabalha bastante os conceitos. Eu Então, lembro também que você falava muito que quando a gente fez, a gente conversou pessoalmente aquela vez que você falou até sobre a pílula anticoncepcional e o quanto ela atrapalhava em algumas questões do ciclo. Isso vai estar presente no teu livro? Eu acho isso genial, assim, e se você puder então, falar sobre nesse também. não, porque a gente está vivendo um momento muito obscuro em termos de falar de educação sexual. Então, quando você toma pílula, você já está entrando num relacionamento. Aqui esse primeiro livro é o conhecimento do corpo. Então, eu não falo de sexualidade, sim, eu falo de você passar a habitar o próprio corpo, de você entender o que está acontecendo com ele. Aí, o próximo, que eu já estou começando a escrever, eu vou estar falando do relacionamento. Então, esse é você consigo, depois é você com o outro, né? Dentro da sexualidade. Genial. Eu acho que assim, a gente precisa muito de educação sexual. A gente até mencionou isso na nossa primeira live com a Prof. Gina e com a Ana Prestes. Elas comentaram muito sobre que, infelizmente, a gente não pode estar falando sobre isso na sociedade. Então, é bem difícil. Eu fico muito feliz em saber que você está trabalhando com isso também. Pelo Zoom, né, com grupos menores, e aí a gente pode falar, a gente fala tudo, todos os ciclos femininos, né, e todas as fases, como integra tudo isso. Mas nesse primeiro livro, por enquanto, é o corpo. Muito incrível. Bia, veio uma pergunta pra gente que perguntou assim: como poderei ver esse material que parece que ainda não foi publicado? Você tem alguma data estimativa de quando vai ser publicado? Como é que vai ser isso? Ele ia ser agora, mas por causa da pandemia foi um pouco adiado, né? Então, ele deve ser publicado. Eu acredito, se eu não fechar, estou fechando o contrato com a editora, mas se eu no segundo semestre, com certeza. Eu abri uma página no Instagram do segredo, Os Segredos de Alice, né? E também vou estar falando na minha página. Então, eu nas próximas semanas estou montando já um perfil e eu vou dar bastante flash sobre o que é o livro nessa página. Bia, muito legal. Se você puder passar pra gente depois, aí a gente compartilha nos nossos perfis também o perfil que você vai estar falando sobre isso, que vai ser muito incrível para as meninas. E eu tenho uma pergunta para ti. Eu acho que essa é uma pergunta mais pessoal também, mas é muito pela tua trajetória, porque você comentou assim, e eu lembro que você estava num processo de parar com o relacionamento e entrar em outro relacionamento quando eu te conheci pessoalmente. E aí eu queria entender um pouco isso, como é que foi essa questão de você decidir se separar do seu marido para depois decidir para um outro relacionamento? Porque eu acho que também é uma reconstrução enquanto mulher quando se faz isso. E aí eu queria ouvir um pouco disso da tua perspectiva. Olha, relacionamento é uma coisa muito difícil, no sentido que são duas pessoas sempre muito diferentes.
tudo depende do seu grau de tolerância de conhecer o outro. Eu acho que o meu primeiro relacionamento não tinha ninguém ali que pudesse estar ajudando nessa mediação. Nem eu me conhecia o suficiente para estar dentro dessa mediação. Com relação ao segundo relacionamento, eu acho que a coisa mais bonita que a gente tem foi realmente superar as crises. E superar entendendo cada uma das fases. Mas a partir do momento que um não coloca a expectativa do relacionamento no outro, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. E eu acho que quando eu conseguir encontrar o meu caminho e quando eu conseguir ter foco e colocar um propósito na minha vida e até ressignificar o que aquela dor que eu tive dos meus partos, que eu não pude ser do jeito que eu queria, eu tenho nos meus projetos, tenho em estar ajudando as mulheres, né? Então, seja com relação a relacionamento ou relacionamento não é só com a outra pessoa, pode ser com trabalho, pode ser com familiar. Relacionamento é dar de você para o outro, né? Então, e é uma coisa também que eu toco no livro da Alice. Se a gente não conhece a si mesmo, como é que a gente pode esperar que um relacionamento possa trazer esse conhecimento? Então, quando a gente se apropria do que a gente é, como corpo, como mente, espírito, alma, seja o que for, todo o teu conjunto, fica muito mais fácil de você se relacionar com o outro e também superar as diferenças. Porque diferença sempre vai ter. Então, eu vou te dizer que, com relação ao relacionamento, a gente superou todas as diferenças. É muito lindo ouvir isso e eu acho que também isso é muito assim. É um exemplo para as meninas, porque tem muitas meninas que muitas vezes acompanham a gente e elas estão em relacionamentos que não são relacionamentos saudáveis, ou muitas vezes elas nem se conhecem e também não entendem o que aquilo não é saudável. E aí, até para falar assim, que o primeiro passo é se autoconhecer, sabe? O primeiro passo é entender a si mesmo para depois conseguir entrar num relacionamento e estar bem e conseguir levar isso com os outros. Então, eu acho que isso é sensacional e que você trabalhar nisso é E o genial. se conhecer também, Bia, não é absoluto, porque a gente também muda todos os Muda. dias. É um processo até de transparência. Eu fiz uma live 2 dias atrás, onde a gente falou sobre o descobrimento desse feminino na quarentena. Porque nessa quarentena muita coisa está trazendo em termos de sexualidade, em termos de libido, em termos de autoconhecimento. Porque é um momento que a gente é obrigado a ficar em casa e também se relacionar conosco mesmo. Né? Diminui um tanto aquela demanda, pelo menos a do trânsito, do transporte, né? A gente não está tendo isso. E é um momento de conhecimento. Então, conflitos acontecem. Mas os conflitos são interessantes, conflitos até internos, né? Para a gente poder mudar. Então, o não entender que a gente é orgânico e que não é absoluto, e ter uma coisa nova todo dia e entender cada uma dessas coisas, eu acho que para mim é a beleza da minha maturidade. É lindo ouvir isso, não tenho nem palavras assim para dizer. Eu fico muito feliz em ver esse teu crescimento também e ver o quanto você se encontrou fazendo o que você está fazendo. Então, Bia, eu queria abrir o espaço assim para você fazer uma consideração final que você quiser colocar para as meninas ou que você quiser colocar sobre tua fala agora, para aí depois eu te agradecer por tudo, mas já de antemão, muito, muito obrigada por topar estar aqui com a gente, estar fazendo essa live, sabe? Que é muito legal. E eu acho que surgiu uma última pergunta, que foi como continuar no relacionamento dos 20 nos 40. E aí eu acho que essa é uma pergunta que eu jogo pra ti também, já que surgiu aqui no bate-papo, e aí você pode fechar também com isso e com o que mais você quiser. Com relação a um relacionamento dos 20 aos 40, é você não esperar aos 40 que aquela pessoa que se apaixonou aos 20, porque os dois mudaram. Então, esse entender o que é a mudança de cada um dos dias e entender que todo mundo passa por crise, entender que todo mundo tem as suas diferenças, é se apaixonar pela pessoa todos os dias, né? Ou todas as fases, porque nós vivemos uma gangorra. E se a gente desce, a gente sobe também. Então, é sempre entender que são processos cíclicos. Então, eu acho que a minha última consideração é: acredite em si mesma e acredite no seu sonho.
e não meça esforços para ir atrás do sonho, porque ninguém diz que é fácil. Não é fácil, mas se você for sincero e transparente com você mesmo e desenhar mais ou menos uma estratégia, eu vou te dizer assim, a estratégia que eu desenhei era acabar o doutorado, poder escrever um monte de projeto, ia ter FAPESP, ia ser doutora, um monte de coisa, e o mundo desmontou. Não tem mais FAPESP, não tem mais agência de fomento, não tem mais um monte de coisa, né? E aí, mas mesmo assim, ninguém tira tudo aquilo que você fez e que você construiu. É seguir em frente, ter esperança. E o que é bacana é a gente poder se expor para as pessoas e compartilhar a experiência. E se Então, reinventar todos os dias, né? Olhar para aquilo que a gente está mudando e continuar se reinventando para aquilo que faz sentido para a gente naquele momento. e essa é a minha Então, segunda ou terceira live. Eu falava, eu não vou fazer live, eu não quero entrar nisso. Agora, olha, quem me seguir no Instagram vai ver que eu vou mudar no Instagram também, que eu vou trazer mais conteúdo, que eu estou montando o Instagram da Alice. E se Deus quiser, daqui a um mês, você me procurar, você vai falar assim, nossa, tá bombando. E pedir ajuda. tomara. Tomara. Torcendo muito para isso. Tô realmente muito impactada. Achei que hoje tuas palavras foram muito sábias, assim, para colocar isso e também desconstruir um pouco esse estereótipo de, ai meu Deus, eu tenho que escolher. E eu acho que é muito seguir a intuição e seguir o caminho. Então, Bia, eu queria muito te agradecer e falar pro pessoal que a gente vai ter a próxima live com a Nina da Hora. Só que eu vou ter que desligar essa e fazer a Ligar e outra. entra de novo, né? Isso, aí eu vou desligar e aí vocês entram de novo. Então, é isso, mas Bia, muito, muito obrigada por estar aqui hoje, por ter topado esse convite. A gente fica muito feliz em ter você com a gente e poder compartilhar um pouco sobre a tua carreira e a tua história aqui com nós. E obrigada, Bia. E sucesso aí na psicologia. Obrigada. Beijos. Beijo. Tchau.